E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. É novo por aqui? Dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai chegar no like e se inscrever, porque aqui o conteúdo é feito de fã para fã. Ative as notificações e seja muito bem-vindo. Neste vídeo vamos a fundo para descobrir como derrotar Thanos e qual o peso de um dos principais personagens do MCU nisso tudo. E aproveitando, também tem uma ponta de sugestão do fã Steve Rogers em relação a Bucky Barnes e Tony Stark. Mas calma que você vai entender daqui a pouquinho. Este vídeo tem este selo aqui, ó. Tava com saudade dele? É o selo de qualidade raiz Tecnorama. Um conteúdo exclusivo e original que você já sabe. Não tem na concorrência não. Você só encontra por aqui. Então, bora! Arrancado a minha cabeça. Depois dessa cena, nosso mundo caiu. E agora vamos ter que percorrer um longo caminho para desfazer tudo o que aconteceu em Guerra Infinita e também em outras histórias passadas. E é no passado que pode estar a chave para tirar o sorriso do rosto de Thanos. O primeiro Vingador surgiu em meio à Segunda Guerra Mundial, mas também em meio a uma guerra da Hydra em busca do Tesseract, a cápsula da joia do espaço. Johann Schmidt a conquistou e com o soro do Dr. Abraham Erskine se tornou Caveira Vermelha, pois o soro do super soldado não apenas deixava o portador com super forças, mas também externava tudo o que havia dentro dele. O bom se tornava ótimo, mas o mal se tornava pior ainda. E ao passo disso, Abraham viu o interior do pequeno Steve Rogers e soube naquele exato momento que ele era o cara ideal para externar as virtudes que o soro do super soldado poderiam revelar. Todo o treinamento de Steve já deixava claro que ele era diferenciado, e essa cena resume bem o personagem, pois ela reflete em milésimos de segundos uma ação totalmente altruísta que é super raro de se ver nas pessoas. E bom, ter que participar dessa encenação toda aqui também não é muito legal, né? Tem que ser muito gente boa também. Mas desde seu surgimento, Capitão América é carregado por essas atitudes, o que faz do personagem uma das adaptações mais fiéis das HQs. Mas as perdas também são significativas para ele. Abraham foi assassinado na sua frente e isso marcou muito. Sem ele, todo o seu esforço em servir o país com certeza teria sido em vão. E depois vemos mais um ato de altruísmo e bravura de Steve. Ele literalmente se joga para salvar toda a população de Nova York. Steve? Steve? E ele perde sua vida por quase 70 anos. Além, é claro, de perder uma certa dança com a Peggy. Mas tá faltando alguma coisa nesse caminho. Eu acho que eu deixei passar a maior perda para Steve. Calma, foi proposital. O que essa cena significa para você? Bom, eu não sei, mas eu quero compartilhar com você um pouco de minha visão. Esta cena é o primeiro ponto de ruptura de todo o MCU. James Buchanan Bucky Barnes, o melhor amigo de Steve e aquele que sempre estava por perto quando ele mais precisava. E essa cena é tão emblemática que ecoa em, no mínimo, 4 filmes do MCU. Em O Soldado Invernal, a perca do amigo é lembrada num memorial do capitão lá no Smithsonian, com destaque para o Comando Selvagem, que tinha como missão derrotar a Hydra, e Bucky Barnes foi o único a perder a sua vida. E ele perdeu.
Depois da maior tentativa de assassinato do MCU envolvendo Nick Fury, conhecemos finalmente o Soldado Invernal. E depois, no mano a mano com Steve, a revelação, uma verdadeira máquina de guerra da Hydra. E no final, apesar de Steve fazer de tudo para que o Soldado Invernal lembrasse de seu verdadeiro eu, ele acaba entregando os pontos e desistindo da luta. O Soldado Invernal hesita numa das cenas mais marcantes até agora do MCU. You're my mission. Then finish it. 'Cause I'm with you to the end of the line. Ele acaba salvando Steve, mas também dá gancho para uma certa guerra que viria no futuro. Depois de Era de Ultron, as coisas mudaram para os Vingadores. Após a destruição de Sokovia e de muitas vidas perdidas, o tratado veio forte no terceiro Capitão América, Guerra Civil, e acabou dividindo boa parte dos fãs do MCU. Me diz, de qual lado você estava? Bom, sendo bem sincero, eu rasgaria toda essa papelada, mas na verdade não é questão de lado não. Na minha visão, o tratado perdeu toda a relevância para a história depois que o Barão Zemo, com seu plano genial, e sim, é genial, eu não tô zoando não, conseguiu separar as duas maiores forças dos Vingadores. O lado político não ecoou tanto quanto o plano de Zemo. Nas palavras dele, um império arruinado por seus inimigos pode se reerguer, mas e um que desmorona de dentro para fora? Isso é morte eterna. E para concretizar esse pensamento de ruptura, nada ecoou tanto quanto a vida de Bucky e as missões do Soldado Invernal. 16 de dezembro de 1991. Uma missão e a morte dos pais de Tony Stark. E é aqui que entra a sugestão de pauta do fã do canal que tem como apelido justamente Steve Rogers. Ele me pediu para provar a inocência de Bucky no que foi talvez a missão mais importante do soldado. Mas você, Steve, que é inscrito aqui do Tecnorama, desculpe, eu vou ter que te decepcionar, mas eu não preciso provar nada. Justamente porque o Soldado Invernal não é Bucky Barnes. E a constatação mais simples que podemos fazer é que os tentáculos da Hydra são capazes de tudo, mas suas armas principais são justamente essas: a lavagem cerebral aliada à manipulação psíquica. Bucky é inocente sim, mas só me responde uma coisa: como você reagiria ao ver o assassinato extremamente brutal dos seus próprios pais, sabendo que o seu principal parceiro de batalhas sabia disso tudo e nada te contou? Desculpa, não há alternativa. Você faria a mesma coisa. E eu faria a mesma coisa e talvez até pior. Qualquer um faria a mesma coisa, pois nada mais importaria. Tony ataca ferozmente. Steve revida. Bucky contra-ataca, mas ao mesmo tempo passa uma sensação pra gente do tipo: não era eu, mas eu sou culpado, só que eu não posso morrer aqui. E a luta chega ao seu ápice. Não há vencedor. Não adianta nem teorizar. Todos eles perderam. Todos nós perdemos. E essa é a ruína que Zemo planejou magnificamente para chegar até onde chegamos. Bucky vai para Wakanda iniciar o seu tratamento. Steve libera os heróis presos e manda uma carta para Tony. Eu sei que magoei você, Tony. Acho que pensei que, não contando sobre seus pais, eu estaria poupando você. Mas agora vejo que eu estava poupando a mim mesmo. E peço desculpas. Tomara que um dia você possa entender. Então haja o que houver, eu prometo. Se precisar de nós, se precisar de mim, conte comigo.
E depois dessas palavras, um certo alívio tomou conta de todos nós. Achamos que o futuro seria novamente glorioso. Só que este também foi o nosso maior engano. Simplesmente deixamos passar batido uma reação e as poucas palavras do arquiteto disso tudo. So how does it feel? Spend all that time, all that effort, and to see it fail so spectacularly. Did it? Não há carta como salvação. Não há escapatória. Não há nada que poderia desfazer o segundo ponto de ruptura do MCU. O plano de Zemo, que tem como peça principal Bucky Barnes, é simplesmente perfeito. E ecoa também em Vingadores Guerra Infinita. Invasão, Joias do Infinito, Thanos, fim de metade de todo ser vivo do universo. Visão está com a joia da mente fora do alcance de todos, então o único que poderia encontrá-lo seria Steve Rogers. Mas como Tony diz, não é tão simples assim, não é tão fácil, eles não estão se falando. E mesmo com todas as péssimas notícias de Bruce Banner, Tony acaba hesitando. Tony demora demais e o celular de Flip não faz a ligação. Os filhos de Thanos chegam. É tarde demais. Não há conexão. Não há Tony e Steve Rogers se falando. Não há integração, muito menos amizade. Eles estão separados por quilômetros, mas essa separação não é um fator principal. É justamente a separação que aconteceu no passado que vai causar a derrota de todos os Vingadores em Guerra Infinita. E ela vem. Ela consome. Todos perdem mais uma vez. E tudo ecoa novamente. A perda do melhor amigo, que depois se tornou seu inimigo, a revelação de um assassinato pelo plano perfeito de um cidadão de Sokovia que perdeu sua família pelas ações dos Vingadores. Tudo é cobrado, tudo tem seu preço, só que é um preço muito alto. Chega o ultimato, os ecos continuam, Tony no espaço sem perspectiva e à deriva, e Steve na Terra sem saber o que fazer se o seu plano não der certo. E de todas as alternativas que Doutor Estranho viu, apenas um final seria vitorioso. E agora não importa mais nenhuma teoria. O passado já está quebrado, consumido, e essa é a ironia. O único final possível para os Vingadores depende daquilo que foi deixado lá atrás. We're the Avengers. We can bust arms dealers all the livelong day, but that up there, that's the end game. How are you guys planning on beating that? Together. We'll lose. And we'll do that together too. Juntos. Não importa o passado, presente ou futuro, viagem no tempo, realidades diferentes, reino quântico, nada importa se eles não fizerem isso juntos. Essa pode ser a chave para tirar de Thanos o seu sorriso no rosto, e talvez isso até não seja uma novidade para você, mas há alguns fatores que podem te pegar de surpresa. Só me responde, você está preparado? A chave pode custar a vida de uma das maiores mentes do mundo, mas também a vida do maior coração que conhecemos do MCU. Quando Steve mediu forças com Thanos, o Titã Louco não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Afinal, de onde vinha tanto poder? Não era possível um simples humano parar a investida. Não um simples humano. E este é o momento de maior esforço de Steve em toda a sua história, e não tem como não lembrar de Abraham e do soro do super soldado neste momento.
Esta cena pode acontecer novamente em Ultimato, só que com uma diferença: ao seu lado deve estar Tony Stark. Só que pode ser bem mais dramático do que isso, pois Steve não hesitaria em se sacrificar para salvar o mundo. Ele já fez isso uma vez e pode fazer novamente. E claro, pode ser numa batalha como vimos na visão de Tony Stark em Era de Ultron. Mas também pode ser de uma outra maneira. E agora a gente volta lá atrás no começo do vídeo e também no começo do MCU. Caveira Vermelha conquista o Tesseract e com ele pega um bombardeiro e parte para Nova York. Steve o detém e, sem ter a mínima ideia do que fez, é responsável pela morte de Caveira Vermelha. Passamos anos acreditando nisso, mas aí chega a Guerra Infinita e toda a nossa verdade cai por água abaixo. Caveira Vermelha, o guardião da joia da alma. Mesmo inesperado e surpreendente, você está preparado para finalmente notar algo que você nunca notou? Foi Steve que enviou Caveira Vermelha até Vormir. Ele ativou no Tesseract, mesmo sem saber, um dos poderes mais importantes da Joia do Espaço. O poder de manipular o espaço criando portais interdimensionais. Ele foi o único Vingador que esteve mais perto da Joia da Alma, mesmo sem saber. E o seu sacrifício pode ter tudo a ver com isso. Pensa comigo, não é uma simples coincidência. Steve pode reencontrar Caveira Vermelha em Vormir e, por amor à humanidade, ser o preço da Joia da Alma. E este não é um vídeo para teorizar como ele vai chegar lá, e se será antes de Thanos ou não. É apenas uma teoria de fechamento envolvendo o destino de Steve. Sinto que a história dele com Caveira Vermelha não acabou. Sinto que o portal aberto pelo Tesseract até Vormir pode ser a chave. E sinto que ele pode ter que se sacrificar novamente para alguém conseguir a Joia da Alma. Em todo caso, sendo numa batalha ou sendo a possível troca pela Joia da Alma, este seria o ultimato do primeiro Vingador. O último ato de Steve. O ato de bravura, de coragem e também de sacrifício. Mas alguém deve estar ao seu lado. Lembre-se, juntos, e assim sentir o peso de carregar a Joia da Alma com aquele que sempre teve o maior coração de todo o MCU. E é neste momento que os ecos irão cessar. Todo o passado perderá sua relevância por algo bem maior, mas com certeza a gente vai ter um preço alto por isso. A importância de Steve Rogers e Tony Stark para o MCU é imensurável, mas toda história tem seu fim, só que para nós fãs isso nunca terá. Quer saber a importância de Steve Rogers e Tony Stark para o Tecnorama? É só você perceber que ao final da nova introdução do canal, a cena mostra um contra o outro em guerra civil. Mas aí entra o logo Tecnorama, e com ele entra a União, o reator Ark de Tony protegido no centro pelo escudo do Capitão. Esta é a única alternativa, este é o único jeito, não há outra opção. Juntos,